Bom dia, pessoal. Vamos para mais um pré-mercado aí do índice, dia 31 de outubro, uma sexta-feira. O pessoal chama de sexta negra, mas não para nós. Vamos lá, vamos pro gráfico. Bom, fazendo essa análise aí, ó, mais macro, então nós temos aí que o índice, ó, ele captura essa liquidez do topo, como dá para ser visto aqui, né? Existe o topo aqui, ele vem e captura, faz uma regressão, ele até quebra a estrutura aqui, né? Ele faz uma quebra de estrutura aqui, ele quebra uma estrutura de baixo, ele faz uma regressão, mas ele não forma, né, um movimento de descida. Você percebe aqui, ó, que o movimento corretivo é um movimento extremamente forte, né? Diferente do movimento de descida, que é um movimento freado, um movimento, né, com a presença das duas cores. Então, você vê que aqui o mercado ele freia, mas aqui ele acelera, né? Presença aí das barras brancas aí, as barras mais potentes. Então a alta aí ela se mostrou com bastante força e com maior intensidade aqui e aqui, né? Principalmente esse movimento de impulsão aqui foi bem interessante. Então vamos começar o pré-mercado, né? Olhando aí a ótica aí do semanal. Então, para o semanal, nós olhamos pouca coisa no semanal. A barra aí do gráfico semanal que nós estamos operando hoje é essa barra aqui. E a barra referência que nós temos é essa daqui. Então, foram duas barras de alta aí, né? E o índice ele ultrapassou a máxima aí anteriores aí que estava fixada aí mais ou menos nessa região, né? E nós estamos operando aqui, ó. O preço hoje se encontra aqui num topo histórico. Então, como nós já fizemos a marcação, né? Nós podemos marcar aqui a mínima dessa barra, que é uma região de liquidez para quem está operando na compra, ou quem vem operando aqui da parte de baixo, vem fazendo o deslocamento do stop, né? Então, o stop estava localizado aqui, essa pessoa pode ter passado o stop para cá, ó, e depois ter passado o stop para cá agora, né? Ela vem. Ela vai fazendo a condução, né? Mesmo no gráfico semanal. E agora ela passou ele para cá. Então o que nós vamos aguardar? Um possível movimentação de captura desse stop aqui. Então é por isso que essa linha aqui está marcada. E está marcada com a cor vermelha. Porque nós estamos dentro do ambiente semanal. Tá certo? Então vamos marcar agora as velas diárias. Aí as velas do gráfico diário, elas são da cor azul. Então essa marcação aqui, ó, eu não preciso fazer porque o preço, ó, ele já testou essa parte aqui. Então esse pavio aqui, ó,
Você vê que ele também testou exatamente o ponto da vela semanal. Vou deixar bem grande aqui para ficar mais fácil de ver aí no vídeo. Olha aí que interessante, ó. Ele testa exatamente o ponto, ó, da vela semanal. E também, ó, ele consome aqui, ó, o fundo da vela diária, que é a mesma ideia, né? Quem colocou o stop loss aqui, ó, esse investidor que colocou o stop aqui, ó, ele mudou ele para cá e daqui ele muda para cá e provavelmente ele mudou para cá. Então essa movimentação de preço, ela consumiu essa parte da vela diária, mas não chegou a vir aqui, né? Então é para isso que tem essa marcação aqui, ó, a marcação dos 30 minutos desse bloco. E você vê também que tem essa outra marcação aqui que encaixa, né, com o posicionamento aqui, ó, dos stop loss aqui, ó, dessa barra diária e dessa barra aqui também diária. Então ele veio, mas ele não chegou nessa região e também não chegou nessa região. Então, para marcação, nós marcamos, não precisamos, né, marcar essa vela aí. Essa aqui já está marcada. Podemos marcar a mínima dessa aqui, né, que no caso é essa mínima aqui, ó. E a outra vela já aqui, né, marcada já. Então, essas três velas aí do diário já é suficiente. Também podemos marcar a máxima, né, agora, nova máxima. Então tá lá marcado, ó, topo do candle de ontem, a máxima lá. Agora nós vamos para o gráfico de 1 hora e também fazemos a mesma marcação. Eu vou deixar aqui bem grande. Então tá aí. Eu vou marcar aqui a máxima também. Só que agora eu vou marcar aí com roxo. Então, bom, quem entrou na compra colocou os stops sempre na base da vela branca e na venda é na parte de cima. Então as marcações de alta são essas, né? Dessa vela branca aqui, dessa vela branca aqui e dessa aqui. A gente pode analisar também o dessa aqui, né? Dessa vela branca aqui, porque ela não foi estopada, o preço não chegou. Ele veio aqui, ó, mas ele não estopou essa vela aqui, então é válida. Então tá aí as regiões de liquidez que possivelmente o preço pode ir nelas e prestar atenção quando essa região ela encontrar, né, regiões que são dobradas, né, que aquela região possui, além da
Então, pessoal, nós podemos continuar aí agora, né? Analisando o time frame de 30 minutos. E nesse time frame nós não iremos mais analisar, né, as regiões de liquidez, e sim, agora nós iremos traçar os blocos. Então não tem um bloco de descida, né? O que nós temos aí é esse bloco aqui, ó. É um bloco dos 30 minutos, né, que foi utilizado para realizar essa alta aqui, né? Foi a posição dos players na inversão nessa vela aqui. O preço ele inverte de venda para compra e faz um deslocamento aí até interessante. Nós temos esse bloco aí e o outro bloco vai ser esse aqui, né? Que o preço também faz a inversão, né? Então o que ele faz aqui embaixo, ele captura uma liquidez de uma vela semanal. Ele captura essa liquidez aqui dos fundos e também captura a liquidez aqui, ó, de uma vela de H1, e depois ele inverte o fluxo de venda para compra aqui dentro e faz um belo movimento de alta. Então esse bloco aqui, ó, ele tem que ser marcado. Então nós temos esses dois blocos. Aí você me pergunta assim, poxa, mas e esse bloco aqui na parte de baixo? Eles ainda funcionam ou não funcionam, né? Porque, ó, também ocorreu a inversão aqui, né? De venda para compra. Ó, ele fez também esse movimento. Aqui, né? Fez também, mas por que a gente não marca esse aqui? Porque tem esse, né? Que ele volta aqui, ele consome aí, ó, toda essa estrutura aqui do bloco. Eu vou até mudar de cor para vocês entenderem. Você vê que como o preço ele vem até aqui no bloco, então o bloco ele teve essa sobrinha aqui. Então quer dizer, esse bloco aqui ele é desconsiderado porque mais de 80% dele foi consumido. E desse bloco surgiu esse, né? Porque o mercado ele estava realizando esse movimento aqui, que é um movimento chamado de pullback, né? Então ele sobe, desce. Ó, quando ele volta, ele testa uma grande quantidade, ó, desse bloco aqui que não segura. Ele seria considerado em que condição? Nessa condição aqui, ó. Quando ele tivesse voltado, batido aqui, ó, e subido, aí ele teria respeitado lá, ó, o topo do bloco. Aí sim, nós teríamos esse bloco aqui, né, respeitado, e ele estaria aqui na parte de baixo. Mas como ele foi consumido, agora esse bloco aqui. E esses blocos aqui não foram consumidos, né? O preço ainda não veio aqui testar eles para depois continuar na alta. Então, os blocos de 30 são apenas esses dois blocos aí. E agora vamos marcar aí o bloco dos 5 minutos, que são os blocos azuis e que é a última parte
pré-mercado. Então nós podemos identificar aí, né, que essa vela aqui foi uma inversão interessante e que ela demarca a mudança também no 5, né, que seria tecnicamente a presença da maior força, inclusive dentro do bloco de 30, né? Essa vela aqui também ela demonstra, né, um posicionamento dos players aí de 5 minutos. E claro, nós temos aqui o posicionamento aí do início do movimento. Com certeza aqui ocorreu, né, a entrada de uma grande quantidade de força nessas regiões aí. Então eu marquei aí, ó, exatamente a inversão da vela aqui, ó, de venda para compra. Então na consumação dela, bloco aí de 5, dentro do bloco aí de 30. E as marcações aí, né? Agora a gente fazendo uma análise aí de mais a distância. Então o nosso pré-mercado ficou assim, né? Nós podemos traçar uma Fibonacci aqui, nessa última pernada. E também marcar a Golden Zone, que é uma região de interesse, que é essa região aqui. Que essa região é a região de 61. Vocês deram uma olhada aqui, ó. Ela é a região de 61%, 61,8% e de 76,4%. Então, se você medir daqui até aqui e iniciar a contagem aqui do zero, aqui assim vai ter os 50. Essa região é a região de 61 e 7640. E aqui vai ser o 100. Então nós marcamos essa região que possivelmente pode ser uma região onde o preço vem, testa e continua voltando. Vou marcar mais esse bloco aqui, ó, porque ele também é um bloco interessante que pode servir de referência para o preço vir buscar. Tá certo? Então tá aí o pré-mercado feito. E agora é aguardar a movimentação do preço, dele chegar aí nessas regiões. E a partir do momento que ele chegar nessas regiões aí, nós vamos ver, né, a maneira de como que ele chega para a gente se posicionar aí. Então nós vamos para o terceiro dia de B3 e hoje a gente pode até fazer um trade aí com uma mão um pouco mais elevada, porque já foram 2 dias e que o mercado ele não deixou entrada. E como eu já demonstrei aí em vídeos anteriores aí que você pode acompanhar no canal, foram dias que a chance de ter tomado os stops eram alta e que realmente ele induziu bastante, principalmente ontem. Então nós vamos acompanhar aí a possível descida do preço, né? Como você pode ver aí pela marcação dos blocos. Você pode perguntar, mas não tem bloco acima? Não, não tem, porque nós estamos operando na máxima.
o preço, quando ele cruza essa região aqui, nós estamos operando na máxima. Então tá aqui, ó, a região marcada aqui, ó. Quando ele cruza esse ponto aí, ele começa a operar aqui na máxima, máximas históricas. Então é isso. Eu finalizo aí o vídeo. É o vídeo do pré-mercado. Você pode acessar aí nossas redes sociais, o YouTube, o TikTok, o Instagram e conferir. Eu coloco esse vídeo que é um pouco mais longo lá no meu canal do YouTube e aí você pode acompanhar, né? E normalmente as operações e as partes mais voltadas à execução das operações e a condução do trade eu coloco já no Instagram e no TikTok. Mas para ficar por dentro de como eu chego, né, no objetivo de entrada, de saída e tudo mais, é interessante você acompanhar no canal do YouTube, né, que ele vai estar aqui, ó, na tela aqui, em algum lugar na tela. E aí você pode ir acompanhando, porque essa é a estratégia que nós estamos utilizando aí, estamos sobrevivendo e começando a ter os ganhos aí. Valeu? Então, forte abraço, comando, tamo junto. Então, pessoal, nós podemos continuar aí agora, né? Analisando o time frame de 30 minutos. E nesse time frame nós não iremos mais analisar, né, as regiões de liquidez, e sim, agora nós iremos traçar os blocos. Então não tem um bloco de descida, né? O que nós temos aí é esse bloco aqui, ó. É um bloco dos 30 minutos, né, que foi utilizado para realizar essa alta aqui, né? Foi a posição dos players na inversão nessa vela aqui. O preço ele inverte de venda para compra e faz um deslocamento aí até interessante. Nós temos esse bloco aí e o outro bloco vai ser esse aqui, né? Que o preço também faz a inversão, né? Então o que ele faz aqui embaixo, ele captura uma liquidez de uma vela semanal. Ele captura essa liquidez aqui dos fundos e também captura a liquidez aqui, ó, de uma vela de H1, e depois ele inverte o fluxo de venda para compra aqui dentro e faz um belo movimento de alta. Então esse bloco aqui, ó, ele tem que ser marcado. Então nós temos esses dois blocos. Aí você me pergunta assim, poxa, mas e esse bloco aqui na parte de baixo? Eles ainda funcionam ou não funcionam, né? Porque, ó, também ocorreu a inversão aqui, né? De venda para compra. Ó, ele fez também esse movimento. Aqui, né? Fez também, mas por que a gente não marca esse aqui? Porque tem esse, né? Que ele volta aqui, ele consome aí, ó, toda essa estrutura aqui do bloco. Eu vou até mudar de cor para vocês entenderem. Você vê que como o preço ele vem até aqui no bloco,
Então o bloco ele teve essa sobrinha aqui. Então quer dizer, esse bloco aqui ele é desconsiderado porque mais de 80% dele foi consumido. E desse bloco surgiu esse, né? Porque o mercado ele estava realizando esse movimento aqui, que é um movimento chamado de pullback, né? Então ele sobe, desce. Ó. Quando ele volta, ele testa uma grande quantidade desse bloco aqui que não segura. Ele seria considerado em que condição? Nessa condição aqui, ó. Quando ele tivesse voltado, batido aqui, ó, e subido, aí ele teria respeitado lá, ó, o topo do bloco. Aí sim, nós teríamos esse bloco aqui, né, respeitado, e ele estaria aqui na parte de baixo. Mas como ele foi consumido, agora é esse bloco aqui. E esses blocos aqui não foram consumidos, né? O preço ainda não veio aqui testar eles para depois continuar na alta. Então, os blocos de 30 são apenas esses dois blocos aí. E agora vamos marcar aí o bloco dos 5 minutos, que são os blocos azuis e que é a última parte do pré-mercado. Então nós podemos identificar aí, né, que essa vela aqui foi uma inversão interessante e que ela demarca a mudança também no 5, né, que seria tecnicamente a presença da maior força, inclusive dentro do bloco de 30, né? Essa vela aqui também ela demonstra, né, o posicionamento dos players aí de 5 minutos. E claro, nós temos aqui o posicionamento aí do início do movimento. Com certeza que ocorreu, né, a entrada de uma grande quantidade de força nessas regiões aí. Então eu marquei aí, ó, exatamente a inversão da vela aqui, ó, de venda para compra. Então na consumação dela, bloco aí de 5, dentro do bloco aí de 30. E as marcações aí, né? Agora a gente fazendo uma análise aí de mais a distância. Então nosso pré-mercado ficou assim, né? Nós podemos traçar uma Fibonacci aqui, essa última pernada, e também marcar a Golden Zone, que é uma região de interesse, que é essa região aqui. Que essa região é a região de 61. Vocês deram uma olhada aqui, ó. Ela é a região de 61%, 61,8% e de 76,4%. Então, se você medir daqui até aqui e iniciar a contagem aqui do zero, aqui assim vai ter os 50.
Essa região é a região de 61 e 7640. E aqui vai ser o 100. Então nós marcamos essa região, possivelmente pode ser uma região onde o preço vem, testa e continua voltando. Vou marcar mais esse bloco aqui, ó, porque ele também é um bloco interessante que pode servir de referência para o preço vir buscar. Tá certo? Então tá aí o pré-mercado feito. E agora é aguardar a movimentação do preço, dele chegar aí nessas regiões. E a partir do momento que ele chegar nessas regiões aí, nós vamos ver, né, a maneira de como que ele chega para a gente se posicionar aí. Então nós vamos para o terceiro dia de B3 e hoje a gente pode até fazer um trade aí com uma mão um pouco mais elevada, porque já foram 2 dias e que o mercado ele não deixou entrada. E como eu já demonstrei aí em vídeos anteriores aí que você pode acompanhar no canal, foram dias que a chance de ter tomado os stops eram alta e que realmente ele induziu bastante, principalmente ontem. Então nós vamos acompanhar aí a possível descida do preço, né? Como você pode ver aí pela marcação dos blocos. Você pode perguntar, mas não tem bloco acima? Não, não tem, porque nós estamos operando na máxima. O preço, quando ele cruza essa região aqui, nós estamos operando na máxima. Então tá aqui, ó, a região marcada aqui, ó. Quando ele cruza esse ponto aí, ele começa a operar aqui na máxima, máximas históricas. Então é isso. Eu finalizo aí o vídeo. É o vídeo do pré-mercado. Você pode acessar aí nossas redes sociais, o YouTube, o TikTok, o Instagram e conferir. Eu coloco esse vídeo que é um pouco mais longo lá no meu canal do YouTube e aí você pode acompanhar, né? E normalmente as operações e as partes mais voltadas à execução das operações e a condução do trade eu coloco já no Instagram e no TikTok. Mas para ficar por dentro de como eu chego, né, no objetivo de entrada, de saída e tudo mais, é interessante você acompanhar no canal do YouTube, né, que ele vai estar aqui, ó, na tela, aqui em algum lugar na tela. E aí você pode ir acompanhando, porque essa é a estratégia que nós estamos utilizando aí, estamos sobrevivendo e começando a ter os ganhos aí. Valeu? Então, forte abraço, comando, tamo junto.